mostrando um problema gravíssimo que é o reforço necessário para alunos e alunas da rede pública, principalmente, e que precisam ter algum tipo de aparato para recuperar o tempo perdido ao longo desses quase 2 anos de pandemia. Para falar sobre isso, Denis Misny, que é diretor executivo da Fundação Lema, está conosco e a gente agradece pela gentileza. Como vai, Denis? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado aí pela oportunidade de conversar aqui com vocês e boa tarde para os ouvintes também. O que a gente consegue perceber em parte desse estúdio, pegando um pequeno recorte, a gente sabe que São Paulo tem diferentes realidades e a gente fala, o Brasil é muito diferente. Não, São Paulo é diferente. Você pegar a Zona Leste e a Zona Sul, você vê aqui para o Itaim, mas for para a cidade aí Carvalho, as realidades são completamente distintas sobre todos os aspectos, econômicos, na educação, na saúde, tudo, absolutamente tudo. Né? No Brasil, então, nem se fala. A oferta, eu não estou nem falando da qualidade do reforço dado, a oferta de reforço nas diferentes regiões do Brasil e as diferenças dessa oferta é algo que é um dos aspectos que mais chocam nessa pesquisa que vocês fizeram? Sem dúvida, né? Toda vez, como você colocou, que a gente olha para a questão educacional no Brasil, a gente vê aspectos de desigualdade muito persistentes, né? As crianças mais ricas têm uma oferta melhor que as mais pobres, as crianças brancas em relação às crianças negras, as regiões, né? Na região Nordeste, na região Norte, menos do que no Sudeste e no Sul, e assim por diante. E a gente vê isso, né? A gente teve uma boa notícia nessa pesquisa, que mais de 90% dos alunos estão em aula presencial, finalmente, depois de 2 anos de escolas praticamente fechadas o tempo todo, né? Mas só 40% dessas crianças têm acesso a atividades de reforço. E quando a gente olha para as crianças do nível socioeconômico mais baixo, as crianças mais pobres, só 1/3, né? 2/3 não estão tendo oferecido a possibilidade de fazer reforço, de recuperar esse tempo na escola. E a mesma coisa espalhada no Brasil, né? Mais da metade das crianças no Sul e pouco mais de 1/4 das crianças no Nordeste, né? Então, onde mais precisa, a escola tem que ser um grande redutor de desigualdade. A gente deveria colocar mais tempo de escola, melhores professores, mais apoio, exatamente para as crianças que mais precisam, que têm menos isso em casa, menos condições de contato em casa. Mas o que acaba acontecendo é exatamente o contrário, reforçando a desigualdade. Denis, boa tarde. Nós, nos últimos meses, pelo menos, vimos em países bem diferentes, né, uns dos outros, mas o mesmo problema. Inclusive nos Estados Unidos e até nas cidades mais ricas, né, o sistema de ensino recebendo crianças um tanto quanto desnorteadas, né, e esse tempo todo longe da escola. E no caso do Brasil, com esse problema adicional que você enfatiza, né, o fato de que muitas crianças ficaram alijadas, foram alienadas do sistema educacional, porque não tinham equipamento para isso, ou se tinham equipamento não tinham sinal, aqueles problemas típicos do Brasil. Você imagina que esse é um problema que vai durar alguns anos? A correção disso vai demandar muito tempo, Denis? Olha, eu acho que a gente tem que fazer uma escolha como país, como sociedade. A gente já teve o efeito. As crianças ficaram fora da escola por um tempo longo demais, né? O Brasil foi um dos países que sustentou por mais tempo as escolas fechadas e com todos esses problemas que você relatou. A gente pode agora fingir que nada aconteceu e tratar as crianças na escola exatamente como se elas tivessem tido 2 anos normais. É o que, infelizmente, está acontecendo. A criança chega na escola, ela está matriculada no 6º ano e a escola acha que ela está no 6º ano. Mas ela não está, do ponto de vista de aprendizado e até de desenvolvimento mesmo. Muitas vezes, esse tempo fora da escola, como você falou, a criança chegando com desafios importantes de saúde mental, desaprendeu da realidade de ser aluno, de ficar numa sala de aula, de conviver, e o nível de aprendizagem de um 6º ano, muitas vezes, está longe dela. Então, se a gente ignorar a pandemia, a gente vai consolidar nas crianças essa perda de aprendizagem. E daqui a pouquinho essas crianças vão começar a abandonar a escola, porque elas não foram alfabetizadas, porque elas não vão conseguir acompanhar.
ou a gente pode fazer o que a Fundação Lehman vem defendendo, que é entender que esses anos agora, 2022, 2023, não sei, talvez até 2024, a gente precisa de um esforço de recuperação de aprendizagem. Entender como cada criança... Acho que perdemos o contato. Caiu o sinal. Vamos tentar. mais... Agora sim, voltou. Voltou, Denis. Aqui ficou 30 segundos, um pouco menos fora, mas pode continuar. Desculpe. Não, então eu estava dizendo que as crianças, se a gente trabalhar com elas, fazendo uma boa avaliação diagnóstica, como que cada criança chegou, oferecendo para ela um currículo focado e dando mais tempo de aula e atividades de reforço, de personalização da aprendizagem, a gente pode reverter esse impacto da pandemia. E é esse caminho, mas para isso a gente precisa tratar isso como prioridade. A gente precisa falar, olha, as crianças estão chegando, elas ficaram prejudicadas por 2 anos e agora a gente vai esticar a mão para elas e encontrar elas onde elas estão. E aí sim a gente pode reverter esse prejuízo da pandemia. Agora, Denis, essa pesquisa Datafolha, que ouviu aí pais responsáveis por crianças, mostra que menos da metade dos estudantes tem recebido aula de reforço, o que é um absurdo, né? Deveria ser regra geral, e apoio psicológico, exatamente por esse cenário de crianças perplexas, né? Com essa situação toda. Não só a ausência da escola, mas tudo que vivemos nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos. No caso da escola pública, porque no Brasil, podemos falar aí, talvez 90% dos alunos de ensino básico e fundamental, médio, etc., estão na escola pública. Você acredita que isso vai acontecer na escola pública? Há movimentos nessa direção? Há alguém tomando a rédea para que isso ocorra na escola pública, que pode alcançar 90% das crianças? A pesquisa, ela pega exatamente os estudantes de escola pública, né? E é o que você falou, a gente está encontrando hoje 40% das crianças tendo acesso à atividade de reforço e o restante não. Então, por isso que é importante esse debate aqui no seu programa, conscientizar as pessoas, cobrar no período eleitoral, e até os pais cobrarem a escola dos seus filhos de que, assim, não dá para ignorar o efeito da pandemia. A gente precisa apoiar as crianças. Aula de reforço é um caminho, estender o tempo de aula é o caminho, trazer professores a mais para diminuir o tamanho das turmas, usar as tecnologias que os alunos tiveram acesso na pandemia para que eles possam aprender ali no nível deles, onde eles estão, né? Essas todas são medidas que ajudariam a gente a acolher melhor esses estudantes e não consolidar essa perda de aprendizagem. Quer dizer, dar uma chance para a criança chegar no nível de aprendizado que é esperado dela. Então, eu acho que isso vai ter que ser prioridade, não agora só, mas nos próximos 2, 3 anos. A gente fazer isso para que as crianças possam permanecer na escola e, o mais importante, aprender, né? Ô Denis, a gente vai enfrentar nos próximos meses, se esse quadro todo descrito por você já é extremamente preocupante, nós vamos enfrentar até o fim do ano meses em que as prefeituras, que dominam boa parte do ensino público, outra parte fica com os governos estaduais, e também os governos estaduais estarão dedicados a uma causa para eles muito mais nobre, que é se eleger no que eles quiserem, né? Não tem prefeito querendo ser deputado, querendo ser senador, tem governador querendo ser reeleito. Então, num cenário em que o foco total, digamos que um prefeito que permanece no cargo, tem mais 2 anos, né, de mandato, então dá para ele imaginar que melhorar a educação pode significar lá na frente propaganda política mostrando que a educação melhorou, a ponto de ele merecer o voto, a confiança novamente do eleitor. Mas outros vão ter outro foco daqui para frente. Diante desse cenário, há, de verdade, assim, jogando absolutamente limpo, esperança de que essa exposição que vocês fazem seja revertida de alguma forma, para já, porque não é para daqui a pouco. Você está falando de crianças do 6º ano que daqui a pouco passarão, a partir de novembro, para o 7º ano, ou serão comunicadas de que merecem estar no 7º ano. Eu acho que é muito importante que a gente, primeiro,
trate a educação como política de Estado e não de governo. O Brasil tem casos bem-sucedidos de educação pública que deu certo. A gente fala de Sobral, a gente fala do estado do Ceará, tem resultados importantes no Espírito Santo, tem em Goiás, tem em Pernambuco, que avançaram, né? Normalmente isso vem com o quê? Continuidade política, com uma visão clara que a política de educação é de Estado, que eu não fico nomeando diretor de escola para ganhar voto, que eu não paro a escola para transformar em cabo eleitoral. Então é muito importante que as famílias fiscalizem. Isso não é normal, isso não é esperado. A escola tem que estar lá para atender a educação dos estudantes. E o Brasil precisa disso. A gente está aí mais um período de crise econômica grave, né? Desemprego, inflação alta, juros altos e tal. E, de novo, a gente está convivendo com um período de não crescer. O Brasil não cresce, comparado com o mundo, há décadas, né? São 40 anos que o Brasil cresce abaixo da média mundial. Em grande medida, isso se dá porque a gente não olha para a educação como grande prioridade do nosso desenvolvimento. Se as crianças terminam a escola sem aprender, se elas não podem perseguir sua carreira, sua universidade, seu sonho, não podem criar coisas novas, ter empregos de maior complexidade, o Brasil não vai crescer, não tem milagre. Então, é do interesse de todo mundo que a gente consiga proteger a educação, ter uma gestão menos afetada pela política eleitoral e que a gente consiga dar continuidade no foco da aprendizagem dessas crianças. Aliás, você falou desses problemas acumulados na economia e o descaso com a educação, né? E eu me lembro dos tempos em que havia uma preocupação elementar, que era ter a criança matriculada, mas sem muita preocupação com a qualidade daquilo que era ensinado, com a qualidade do ambiente escolar, né? Um ambiente que muitas vezes tornou-se hostil até para os professores, que dirá para muitas crianças. Ambiente hostil, muitas vezes falta de material, e parece que a preocupação mantém-se a mesma, ou seja, é necessário uma revolução e o poder público é indispensável, não, Denis? Ou seja, você não vai mudar a qualidade do ensino sem o poder público abraçar, não basta que apenas algumas iniciativas particulares se movam nessa direção, né? Sem dúvida. E eu acho esse um ótimo ponto. O Brasil universalizou a matrícula, né? Garantiu que cada criança tinha uma carteira para estudar na escola muito tarde comparado com o mundo, né? Só no fim da década de 90, né? Que a gente conseguiu garantir que toda criança, que na época aos 7 anos de idade, tinha uma carteira para estudar numa escola. E aí, mais ou menos, a gente acreditou, né? Eu coloco a gente porque a sociedade brasileira, até muitos especialistas em educação, que, puxa, o problema está resolvido. Agora a criança está sentada na escola, desde que ele permaneça na escola, daqui a 10 anos, 12 anos, ele vai terminar a escola e ele vai ter aprendido. Mas isso não é verdade, né? A gente agora viveu mais do que 12 anos, vários ciclos, e a gente chega no fim do ensino médio e tem menos de 10% das crianças que terminam a escola sabendo aquilo que é esperado. Então, por isso que tem um grande movimento hoje que fala assim, não existe uma crise de educação no mundo ou no Brasil, existe uma crise de aprendizagem. E a aprendizagem é a qualidade da educação, é a gente olhar para que a criança é esperado que ela aprenda e dar meios para que ela consiga chegar lá. Isso tem a ver com a melhor formação dos nossos professores, isso tem a ver com clareza, que é o currículo, o Brasil aprovou aprender. A gente faz boas provas no Brasil, a gente acompanha, a gente sabe se elas estão aprendendo, então tem visibilidade do que dá certo e do que dá errado. O que está faltando fazer? Copiar mais o que dá certo, entender com quando a criança progride, criar um ambiente dentro da escola, aprender, que acreditem no potencial das crianças e deem a elas os meios de aprender. E isso é possível fazer, a gente vê aqui casos, eu falei de Sobral, falei de Ceará, tem Teresina, no Piauí, a capital com melhores resultados de educação, não é a mais rica do Brasil, de longe, e tem os melhores resultados educacionais. Você tem uma série de exemplos. A gente precisa que os governantes olhem para isso e a gente precisa que as famílias não entendam que simplesmente ter uma vaga para o seu filho com merenda, material escolar, uniforme, isso quer dizer que o prefeito, o governador, está fazendo uma boa gestão da educação. Mais consciência a gente tomar como famílias, como cidadãos, mais difícil vai ser esse trabalho dos governos de ignorarem a importância da educação e ficarem falando de quantas escolas construíram ou de coisas assim que são importantes, mas não resolvem o problema. O problema é garantir que a criança aprenda.
Denise, prometo que é a última de minha parte aqui, mas eu queria. As duas coisas são absolutamente importantes, mas se você tivesse que escolher aquela em que o flagelo foi maior, foi na relação humana ou foi no aprendizado mesmo? É muito difícil, né, a gente responder isso. Eu acho que assim, a gente sabe medir no aprendizado. A gente não sabe ainda medir tão bem na questão de saúde mental dos alunos. Então, eu acho que o que a gente vê dos dados de aprendizagem a gente andou para trás vários anos em educação, né? Mas assim, infelizmente não dá para ignorar. Então, eu tenho falado mais da aprendizagem porque a gente tem mais meios, a gente sabe como resolver, a gente tem boas, mas a questão de saúde mental, ela é chave e as escolas cada vez mais precisam de contar nos seus quadros com psicólogos e ter os seus professores, os adultos da escola precisam estar bem para que as crianças na escola consigam estar bem, né? E não está fácil para ninguém. Hoje, essa é uma grande crise que o Brasil está vivendo e que a gente vai precisar encontrar meios para apoiar. Denis Misny, que é diretor executivo da Fundação Lehman. Ô, Denis, muito obrigado e seguimos a conversa. Valeu, grande abraço.